Bora. Boa noite, salve, salve, Tricolores Sem Fronteiras. Estamos aqui para gravar mais esse vídeo pós-jogo aí de São Paulo 1, Atlético Goianiense 3. Meus amigos, levamos 3 gols do vice-lanterna do Brasileirão. Coisas que só acontecem com São Paulo. Mais um jogo que te grava aqui, que te passa vergonha, de um time pequeno, né? Enfim, vamos debater aí, Brunão, Douglas, Vanciela. Vamos aí, o que vocês acharam aí dessa vergonha que foi esse jogo aí em Goiânia? Bom, eu vou começar porque, assim, eu sou um dos que mais defende aí o Rogério Ceni, né? Mas hoje, tudo errado. Tudo errado. Desde da insistência. Agora, o ponto principal é, fazem quantos jogos que o Rogério Ceni vê os sinais de que o meio de campo do São Paulo é um meio de campo completamente inoperante. O São Paulo toma gols fáceis. O São Paulo toma gols como se fosse no interclasse. Acho que nem interclasse um jogador chega pela lateral com a facilidade que chega o jogador adversário e toca para o meio da área e faz gol, como acontece com o São Paulo. O último gol do Atlético Goianiense foi muito parecido com o último gol que o Flamengo fez no São Paulo. E assim, o Rogério fala que ele assiste VT, que ele fica sem dormir. Pra quê, cara? Pra quê? Para ele olhar Maia, Nestor e Gomes e falar, não, esse meio de campo aqui garante o meu resultado. Não tem Não como. dá, Não tem como. não dá, Desculpa, não não dá. dá. Eu não sei qual é o motivo do Gabriel Neves não jogar. Muito provavelmente ele vai falar isso na coletiva, porque algum repórter vai perguntar. Mas assim, não Vai tem dar alguma condições. desculpa, né? Vamos ver a desculpa que vai ser dessa vez aí, porque sempre tá tendo desculpa, né? Ele Uma vai falar que escalação controlou o que jogo hoje? Ele vai falar que controlou o jogo hoje, que criou mais chances para o adversário? vai falar que o time deu 3 chutes lá, fez 3 gols, né? Pois Falha é. do goleiro, falha do sistema defensivo, falha do Reinaldo no primeiro gol. Enfim, complicado, né? E mais um jogo aí que complica muito a nossa situação, né? Uma Sim. semifinal de uma Sul-Americana, a gente tem 2 gols aí, estamos devendo 2 gols aí, para tentar e para os pênaltis tem que fazer uma diferença de 2 gols dentro do Morumbi, é possível, só que tá bem complicado, né? Você for ver o time de São Paulo nos últimos jogos, nós estamos levando gol todo jogo. Então, é uma coisa que assim me preocupa muito, né? Como a gente tínhamos falado nos jogos passados, nossa marcação, nosso meio-campo é muito frouxa a nossa marcação, não tem uma Completamente. pegada, O, jogadores levando cartões bobos e ficam comprometidos no meio do jogo, daí não pode fazer uma falta mais dura. Bom, Pois é, olha, vamos e ver. para você que acha que trazer jogador no meio de temporada, que o São Paulo vai contratar alguém, não, porque vai começar. Isso aí é o retrato de um time que não se planeja, de um time que contrata Sim, em cima da hora. O São Paulo Futebol Clube, gigante do jeito que é, não tinha um goleiro. Teve que sim. contratar um goleiro às pressas, pagar mais de um Aposta, né? milhão Só de aposta, reais né? mais de um Só milhão de goleiro de reais no aposta. empréstimo para um goleiro reserva para inscrever em cima da hora Do Juventude, né? do Do Juventude. Juventude. Do É o Juventude. lanterna do campeonato. É assim, ó. É. O jogo hoje foi o retrato de um São Paulo dos últimos 10 anos. É, Um São Paulo que se apequenou, um São Paulo que deixou de ser modelo, um São Paulo que deixou de ser referência financeira, administrativa e dentro do campo, e passou a ser dominado por qualquer time pequeno, porque o Atlético Goianiense é sim um time pequeno. Agora, não é possível, é o que o Bruno falou, não é possível 3 coisas: não termos goleiro, porque a gente não tem goleiro hoje. O Andrei não é goleiro para São Paulo. Não é. O Nem Andrei não Felipe é goleiro Alves. para São Paulo. Não é. No máximo, um reserva. No máximo. Vai jogar 1 ou 2 jogos, mas ele não é. Ele não pode ser titular. E aí me vendem o Volpe, e isso é uma crítica para a diretoria. Como você me vende o Volpe
e não contrata ninguém para colocar no lugar. Você não pode tirar um jogador e não repor numa posição crucial que é goleiro. Não existe isso. Segundo, além de não termos goleiro, não temos um sistema defensivo sólido. A gente toma gol todo jogo. Todo jogo. O Rogério não entende isso. Ou o sistema de 3 Não. zagueiros não funciona, ou não funciona com esse tipo de jogador. O problema não é... de vestir a camisa de São Paulo. E a terceira coisa, não é possível que o Rogério continue insistindo no Igor Gomes. Eu acho que esse foi o maior tapa na cara, esse foi uma lição. Só que assim, não é só o Rogério que paga, é toda a torcida. Isso foi uma lição para o Rogério Ceni, de tomar um tapa na cara de um jogador que ele sempre protegeu, sempre escalou, um jogador que nunca entregou nada, um jogador que não se doa, não chuta no gol, não tem raça, não tem técnica, não tem nada no Igor Gomes. Nada. E aí ele sempre coloca o Igor Gomes protegendo, e aí agora o que aconteceu? Igor Gomes comprometeu a classificação para a final. Não, deu um carrinho completamente Parabéns, displicente, Rogério, né? parabéns, Igor Gomes. É absurdo isso. Não, ele achou que aquele carrinho não ia dar em nada. Ele é um jogador estabanado. O Igor Gomes é um jogador estabanado. Ele não sabe dominar uma bola. Ele não tem controle, ele não tem passe, ele não tem tempo de bola. Ele não sabe nem chutar, ele não sabe dominar uma bola, muito menos Morre marcar. de medo quando chega na frente da área. Ele é tudo menos jogador, gente. Tudo menos jogador. Mas Manda, não é Doglão. possível que todo mundo enxergue isso, menos o Rogério Ceni. Não é possível. Não é possível. Isso me deixa assim, como um cara que é São Paulino. Quantos jogadores? O Rogério Ceni jogou com o Raí, jogou com o Danilo, jogou com jogadores sensacionais. E deixa o Igor Gomes vestir a camisa de São Paulo. É piada. Piada de mau gosto. É piada. Se ele que foi goleiro não sabe escolher um goleiro, imagina que vai escolher um meio-campo, vai saber escolher um meio-campo. Se o goleiro não sabe escolher, que ele era o especialista. Não dá para entender. Manda, Doglão. Cara, eu tenho algumas críticas aqui e eu até anotei aqui de um por um. Boa. Posso? Claro. Vai lá, Douglas. Tá, eu vou falando de um por um. Se vocês quiserem complementar ou discordar, vamos lá. Jandrei, eu não tenho muito o que falar que, né, já foi dito. Não é goleiro para São Paulo. Como acho que foi o Barolo? Desculpa, Volpe. O Jandrei não é um Volpe com barba, não. É um Sidão no máximo. Horroroso. Horrível. Horrível. Diego Costa. Vinha muito bem em várias partidas. Hoje foi uma atuação lamentável. Ferrarese. Estava bem. Saiu. Ninguém sabe o porquê. Ninguém sabe por que o cara saiu. Não, o Rogério não sabe. Ele vai inventar alguma coisa. Quer dizer, ele acha que ele sabe. Ele tirou o melhor jogador da defesa. Porque o Léo estava mais perdido do que azeitona em boca de banguela. Ele deixou o Léo. Não jogou nada. No segundo tempo, no finalzinho, ele melhorou até. Mas ridículo. Aí se a gente vai pro Igor Vinícius, o que eu canso de falar, puta jogador horroroso. É horroroso. Ah, mas é o melhor jogador do time, é o mais incisivo, pô, fez gol que ajudou na classificação. Mas aquilo ali foi uma fase, 2, 3 partidas ali, que ele saiu fora do normal, porque ele é um jogador horroroso, que não serve para ser reserva do Santo André. Né? Se ele vier aqui para o São José dos Campos, o cara vai ter que fazer peneira, teste com ele, porque ele é horroroso. Né? Pablo Maia. O Pablo Maia quase atrapalhou ainda o primeiro gol do São Paulo, porque ele deu um murro no cara lá, sem bola, sem nada. Que eu acho que o VAR não tirou o gol porque não tinha uma câmera. Não tinha uma câmera que pegasse ali, mas ele deu uma no cara que o cara não ia cair à toa. Aí entrou o Neves, que você vê a diferença, né? Vocês viram a diferença? Nossa. O que a gente falou no pré-jogo? É o Neves. Tem que entrar. Voltando de lesão agora, talvez. Não, cara, o Neves sem uma perna ele é melhor do que todos que estavam no meio-campo hoje. Eu não entendo, Rogério. Sério. Ele tem raça, tem tudo. Aí, Nestor deu o passe pro gol. Alguém, pelo menos esse time, acertou um cruzamento, porque os outros. Mas também foi só o passe, né? Foi só um também. Ele fez mais alguma coisa? Vocês viram? Foi nada. É muito pouco. Fez. Nada. Ele foi um torcedor
Ele fez outras coisas também. Ele assistiu o jogo dentro do campo. M3 Ele deveria ter pontinho. pago o ingresso. Deve ter pago o ingresso para assistir o jogo. O Alisson não teve tempo para nada. Igor Gomes. Não. Já foi dito do pré-jogo, eu disse, né? A gente vai fazer um top 3. Vamos fazer top 2 porque ele já tá nessa lista, né? Então. Eu falei que ele pode ficar em Goiás lá, arranjar um parceiro e fazer uma dupla sertaneja. Acho que é Não, melhor Igor pra ele. Gomes, se o presidente tivesse o mínimo de Fica vergonha lá, na Igor cara, Gomes. Pode ficar. Fica em Goiás mesmo, forma uma dupla sertaneja e. Vai fazer os outros pelo chorar amor de mais Deus. do que o Tião Carreiro e Pardinho faziam. Ah, pelo menos eu não vou Certeza. chorar mais. Eu não Tem que vou fazer sofrer com com esse o Igor cara Gomes. mais. Tem que fazer com o Igor Gomes, igual o Pô, Atlético vai fazer Mineiro qualquer tá fazendo outra com o coisa Vargas. da vida. Tem que fazer igual o Atlético Mineiro tá fazendo com o Vargas. O Atlético Mineiro foi expulso contra o Palmeiras. O Vargas foi expulso contra o Palmeiras. O que o Atlético fez? Já tá se desfazendo do jogador. É um jogador que não é comprometido. Rogério ama Tudo. Igor Gomes, gente. Não O é, Rogério não ama pode. o cara. É o pupilo Então dele, sai cara. o Rogério e sai o Igor Pois Gomes. é. A discussão é essa. A discussão é essa. Não é possível, A não. discussão é essa. Não É é o que a possível. gente fala. Tem jogador que o técnico ama pra caramba. E infelizmente é o Igor Gomes com o Rogério. O Rogério ama tanto ele, vai para outro time e leva junto. Exatamente. Olha, Igual o Tietchan com o Diniz, né? Onde o Diniz estava, o Tietchan ia junto. E é outro jogador. Por que ele leva lá pro Fluminense? Por que ele leva o Tietchan pro Fluminense? Leva nada. Depois da treta, olha, não, mas, né? mas o São Paulo, ele é o retrato da situação atual. Ele é o retrato de um time que é virtualmente desclassificado da Copa do Brasil. Ele é um time que luta contra o rebaixamento, novamente. E praticamente, não posso dizer praticamente porque o Atlético Goianiense do outro lado. E sabe qual é a preocupação do clube? É reeleger o presidente. Exato. A Mas, preocupação enfim, do esse clube é daí a essa. gente. Esse do presidente a gente está preparando um negócio bem legal para Exato, depois, mas né? não dá Vamos para lá. deixar passar em branco, né? Eu quero ver se o presidente vai tirar fotinho hoje, vou colocar no Instagram, colocar com a camisa 01 escrito presidente na camisa. Vamos ver se vai fazer isso hoje. Quero ver, presidente. Coloca aí no seu Instagram essa foto aí, faz os stories disso aí, presidente. Vamos ver se vai aparecer hoje. Vamos lá, Reinaldo. Pô. O Reinaldo, ele tem alguma outra função que não seja ser o palhaço do grupo e bater pênalti? Novamente o gol nas costas dele, né? Tá, o gol foi nas costas dele. Ele tentou no primeiro tempo ali, até a saída dele, ele tentou pelo menos uns 4 cruzamentos, que o time tinha dado uns 9, né? Ele tentou 4. Não teve um que chegou... Tudo rasteiro. Teve um que chegou na altura da cabeça do... Pô, você tem o Caleri, que faz gol de cabeça pra Esses caramba. cruzamentos rasteiros, meu. O cara treina o dia inteiro pra quê? O dia inteiro. O que ele treina? O que ele faz? Uma vergonha. O cara deveria ter vergonha de falar, sou profissional. É E os absurdo. escanteios? Ô, E os Tiririca, escanteios? ajuda nós, Tiririca. E os escanteios, que a bola não chega na área. A bola não chega na área. Num escanteio. Eu quero chegar nisso também, Bruno. Também quero chegar nisso. Fundamento. Titio Tele fez o Cafu, que não era lateral, virar lateral. Pelo amor de Deus. Ó, aí, você tira o Reinaldo e você coloca o Wellington, que é outro que não acerta um cruzamento pelo alto. Quando ele acerta, a bola vai para o outro lado e é lateral para os caras, porque ele não consegue acertar um cruzamento. Para dar profundidade, pô. No segundo gol, o cara vai cruzar a bola, ele vira de lado para olhar a bola, para onde a bola está indo, ele não põe o pé, ele não dá um combate. Aí os caras falam, pô, o Wellington, ele marca mais do que o Reinaldo. O que ele marca mais? É no baralho? Ele marca as cartas? Porque no jogo não dá. É outra joia de Cotia, né? Bijuteria. Pode ser. Aí você tem o Luciano, o cara que está melhor em campo, que fez o gol. O que o nosso treinador queridíssimo faz? Tira o Luciano, coloca o Marcos Guilherme. A gente já estava com 1 a menos, que, né, o Igor Gomes foi expulso. Entrou o Marcos Guilherme, 2 a menos. Tomamos o 3º gol ali, né? Não, o Luciano deve ficar muito puto. Porque sempre é ele a sair. O cara sempre faz gol. É sempre ele que sai, o São Paulo perde, e é sempre ele que termina o jogo, que ele vai dar entrevista, que vai dar a cara a tapa. É sempre ele. Sim. Olha, Sim. deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque eu estou acompanhando o Twitter aqui enquanto a gente está fazendo.
É bem rápido, Douglas, só te cortando, Claro, que à vontade. O Rogério acabou de falar que, de uma forma bem enérgica, né, pelo que foi colocado aqui, que não é mais motivação, é obrigação se classificar. Depois do que nós Ah, jogamos no jogo de hoje, é obrigação se classificar no Morumbi. A motivação é 50, 60 mil pessoas no Morumbi. Filho, Ponto final. Nós temos obrigação de levar o São Paulo para a final. é a última ficha dele, cara. É a última ficha dele. É, ainda bem que ele sabe, né? Você vai falar o quê? Apesar de que a coisa pode dar tão. Olha como funcionam as coisas. A coisa pode dar tão certo que ele vai escalar um time sem o Igor Gomes, né? Provavelmente ele deve colocar ou o Galopo ou o Patrick, né? Porque não tem muito do que fugir disso, né? E o São Paulo pode jogar muito bem no Morumbi e fazer 3-0 no Atlético, cara. pode. Era para ter feito isso Não, hoje. eu Era para acho que ter é feito isso hoje. possível. Não tá A gente perdido. viu, a Não gente tem viu nada assim. que a gente viu que o time jogou contra o Bragantino sem o Igor Gomes, que a Sim, gente falou no eu último lembrei vídeo. disso, Fábio. Foi o último jogo que o São Paulo não tomou gol. Ganhou. Não foi? Sem tomar Foi a gol. última vitória. Fábio, eu me arrependo de todas as vezes que eu discuti com você e defendi o Igor Gomes. Preciso Não, falar com aqui, ó, nós, antes hein? da criação Com do nós. canal. Com nós. Com nós. Exatamente. O bom é reconhecer, né? Bom é reconhecer, é isso aí. Exatamente. Parabéns, Bruno, por reconhecer. E Porque, talvez É isso aí. você reconheça sobre o Rogério também, né? cara, do Rogério, a minha opinião é a Tá no seguinte. caminho, tá no caminho. Cara, Brunão, do Rogério, a Brunão, minha só opinião. o Desculpa, Caleri e desculpa, vamos pro Guedes. Rogério. É verdade, vamos. O Caleri eu tenho dó. É. Você viu ele receber alguma bola em condição dele, não é de chutar pro gol, é dele dominar e devolver. Você viu ele recebendo alguma bola desse tipo nos últimos 10 jogos? Ô Douglas, eu te pergunto, isso não é treinado? Será que no treinamento ele recebe essas bolas? Porque não é possível, meu. Ele Não só é recebe possível. tijolada, Então, ele não mas no recebe uma treinamento ele bola. recebe a mesma coisa e é escalado assim? Cara, eu não sei o que que acontece, cara. Eu sei que se a bola chegar nele pelo alto, por baixo, ele vai dar um jeito, como Exato. ele Ele tem quase fez um tentado gol. fazer. Ele quase fez um Mas, gol no cruzamento do Marcos Guilherme, né? sim, sim. Aí, cara, ele apanha. Mais do que esse cara apanha. Eu tenho dó do tanto que ele apanha e do tanto de bola que ele recebe quadrada, né? Aí você pega, você tem um outro time, né, com um cara a mais, com um, dois, três, o Dudu, lateral direito, Wanderson, zagueiro e Edson, Muito, volante. Todos muito com bom cartão lateral, viu? amarelo. Por que que você não Muito. coloca o Caleri, que apanha bastante, em cima desses caras? Fala, ó, fica em um ali, a bola vai chegar para você quadrada, do jeito que sempre chega, você vai tomar um pontapé, o cara já tem amarelo, ele toma o segundo e iguala ali, Olha, pelo menos. agora uma Que eu acho isso uma dúvida. vergonha, você ter que igualar com o Atlético Goianiense. Não, Mas e a é o que torcida tem. e a torcida pediram mais um, né? Mas olha, mais uma coisa. Mais uma Humilhante. coisa. Por que que todo time. O Rogério passou o ano inteiro falando que ele não tinha um jogador que pudesse correr pelos lados do campo, né? Um ponta, alguma coisa. Beleza, aí a gente acreditou, porque o São Paulo está numa situação financeira difícil, etc. Agora, por que que todos os outros times têm e o São Paulo não tem? O América tem aquele jogador que o Manciella comentou, que eu esqueci o nome dele, o Pedrinho. jovem. Pedrinho. Meu, o cara corre, Muito bom. Riscador. faz de ponta tudo. Hoje tinha um outro jogador do Atlético a mesma coisa. Será que Fez o gol, né? Exatamente. Não, em cima do Diego, né? Em cima do Diego. Levando a bola da lateral até o gol. Mas a minha pergunta é: o São Paulo não tem um jogador em Cotia que corra pelos lados do campo? Ou não tem dinheiro É, para trás. Ou não tem dinheiro, ou não tem um olheiro para pegar um cara do América e tirar do isso que eu América e falo. colocar no São Paulo. Pois é, meu. É isso O que eu falo Bruno. de Cotia às vezes. Como Às o vezes América falta algum consegue jogador contratar um cara, como o que vai. América consegue contratar um cara e o São Paulo não consegue. Ou formar, né? Ou formar, né? O A Não, gente Bruno, mas não. tudo mas bem, aí. beleza. Mas tem um olheiro, tem Não, é isso que eu tô falando. e vai atrás. Agora eu Entendeu? te pergunto, você chega no começo do ano, porque o Rogério tá aí desde da pré-temporada, né? Você chega no começo Sim. do ano e olha o time e fala: esse time não é o ideal para mim. E não consegue achar um cara que corra pelo lado do campo. É Na um. América, ó, a gente tem a América do Sul toda, a gente tem a segunda divisão toda, e na Série A a gente tem uns
10 times que a gente E o consegue América, tirar. e o América e o Atlético Goianiense tem, a gente não tem. Como isso, mano? Não, mas nós trouxemos, sim. Nós trouxemos. Marcos Tem o Marcos Guilherme. Guilherme. Marcos Ó, Guilherme tá aí, gente. agora tá solucionado. Agora um detalhe. Antes São do Paulino, né? São Espero que a Paulino, bem de diretoria criança. não renove com o Igor Gomes. É o Aqui mínimo. Não, tem que mandar embora hoje, né? o Igor Gomes é um ponto fora da curva. Mas né? vamos ao A gente Rogério, fica aqui 3 Douglas. horas falando sobre. Vamos ao Rogério. Aí o que você disse, Bruno, será que o São Paulo não consegue formar um ponta, nem que seja direita ou esquerda? Mas a minha preocupação maior não é você não conseguir formar um ponta. É um time que historicamente teve Poi, Valdir Pérez, Zete, o Próprio Rogério, o que é empresário do Adriano, que era empresário do Adriano, Gilmar. Sim. Aí você teve o Zete, aí você tinha um goleiro Alexandre, né, que infelizmente faleceu no acidente, que dizem que era muito melhor do que o Rogério Ceni. Muito bom. O Fábio pode falar melhor porque ele acompanhou, eu não. Muito bom. O Fábio viu a fundação do São Paulo, cara. Praticamente. Né? Aí Eu dei você, sorte de depois ter visto São Paulo de tele. Dei sorte disso. Exato. Depois Isso do mesmo. Alexandre, aí você tinha o Rogério Ceni, que era o terceiro goleiro, né? Que depois tem essa história maravilhosa pelo clube como jogador. No banco você tinha o Roger, que é melhor Exato. do que todos esses jogadores que passaram pelo São Paulo aí, né? Pós-Rogério. Nossa, com certeza. O Bosco também. Bosco. Aí veio o Bosco, muito bom goleiro. Depois do Bosco, quem que temos? Sidão. Quem foi? Vocês lembram quem foi que trouxe o Denis? Quem que indicou o Denis para o São Paulo? Rogério Ele Ceni. já estava na época do Rogério, né? E sempre, o Rogério era jogador, goleiro, e sempre elogiou o Denis lá na Ponte Preta. O São Paulo trouxe o cara. Ele sabia que era ruim porque ele não ia pegar a vaga dele. Pode ser. Aí depois, Renan Ribeiro. Apesar que o Rogério era bom, né? Renan Ribeiro. Renan Ribeiro. Sidão. Jean. Nossa. Volpe. Jandrei. Pô, Felipe você não Alves. consegue, você não consegue fazer um cara na base. E vou te Thiago falar, Couto. e vou te falar que com esses três aí é quase que chegamos à conclusão que o Volpe é melhor que esses três, né, cara? E Não, vocês quase. sabem, e vocês Isso sabem é horrível, que isso é horrível. E vocês sabem que o goleiro da seleção brasileira passou do São Paulo, né? Exato. O Ederson. Se falar os jogadores que passaram pelo São Paulo é Não, fazer porque outro vídeo, aqui, cara. a gente está falando de goleiro aqui, o goleiro que está na seleção brasileira passou no São Paulo, né? Então, Você falou assim, isso, tem alguma coisa... Foi mandado embora porque não tinha tamanho, né? Não tinha altura para ser goleiro. Pois é. Olha, Porque agora... o Thiago Couto tem altura. Olha, agora, falar do Rogério. Especificamente do Rogério. Rogério. Decepcionante o que ele fez hoje, para mim. Não, sim. Hoje não mim, tem. Até ele- quem defenda. Para mim, É o único mim, o culpado trabalho de dele hoje já- é o Rogério. para mim, vocês sabem a opinião com o Rogério. Sim. Para mim, o Rogério não teria nem ter vindo para o São Paulo. Depois do que aconteceu no Cruzeiro, as coisas que ele falou quando estava no Flamengo, enfim, minha decepção com o Rogério foi muito grande mesmo. Eu separo muito bem o que é o Rogério, ex-jogador, e o Rogério que é o técnico hoje em dia. Para mim, ele não consegue dar um padrão de jogo para o time. O nosso, como a gente falou no último jogo, eu não acho o São Paulo os melhores times do Brasil, mas também não acho que não é para dos estar a piores. posição que a gente está, Não. tá? E assim, eu acho que a gente tem um elenco para jogar melhor do que a gente joga, né? O Douglas que falou no WhatsApp antes da gente entrar. O Diniz, pode ter sido o Diniz, mas o elenco do Diniz era pior do que esse aqui. Pô, eu ia falar Era Pablo isso. e Vitor Bueno no ataque. Né? Eu ia chegar nesse ponto. Cara, E o time jogou. O time do Diniz era pior do que esse. É difícil Com falar isso certeza. porque o Diniz também teve vários vexames, mas assim, quando o time Sim. engrenou, cara, o Sim. time jogava muito. E Sim. perdeu o campeonato a troco de ego de muitos jogadores ali, né? Pois é. E de panelinha. Mas assim, como que um elenco melhor como esse trouxe o Patrick, trouxe o Nicão, tudo bem que, né, eu era, continuo ainda
achando que não deveria ter trazido, porque tem histórico de lesão e é muito caro, mas enfim, Até poderia, Brunão, com um salário bem menor e sem bem a camisa menor. 10. E sem a camisa 10. Exatamente. Para compor elenco ou fazer alguma coisa ali para ser diferente. Isso. E aí temos o Galopo, que mais de 30 milhões, né? Pelo que se fala aí. Ele veio passear aqui em São Paulo, Então, no Brasil. outra coisa. Criptomoeda, né? Por que numa situação, digamos, desesperadora, né? Porque ali estava uma situação que estava muito mais fácil a gente tomar um quarto gol do que fazer um terceiro. Não usa o Bustos, o cara que está com vontade de mostrar serviço. Por que Por entra o quê? Marcos Guilherme? Porque o quê? Bustos não é o ponta veloz. Ele joga de ponta, meu. Ele joga de ponta. Ele joga de ponta, tem vídeos dele jogando de ponta. Que não jogasse de ponta, mas o cara vai entrar com muita vontade de mostrar serviço. Se o cara consegue uma bola ali e faz um gol, meu, Pois é. sabe? E o Galopo, gente. O Galopo, o que ele vai fazer no São Paulo? E que o Galopo. Ó, Não. vou falar mais uma. 30 milhões. Galopo. 30 milhões pra A quê? culpa não Pra é. ficar no banco? A culpa não é do Galopo, a culpa é do Rogério. Então, mas Exatamente. é isso que eu tô falando. O É isso cara, que eu o tô cara falando. entrou contra o Flamengo 1000 vezes melhor que o Igor Gomes. O Rogério vai lá e insiste no Igor Gomes. Eu espero, mais uma vez, volto a falar, espero que o Rogério hoje tenha aprendido que Igor Gomes não entra mais na titular. Ele não Sim. é para ser titular. Ele não é titular. A minha esperança contra o Atlético Goianiense no jogo do Morumbi é que o Igor Gomes não vai jogar. O nosso maior reforço foi essa. Acabou sendo a expulsão dele. O melhor jogador em campo pelo São Paulo foi o juiz expulsando o Igor Gomes. Olha, mais uma que eu vi no Twitter aqui agora, acompanhando o que o pessoal tá postando. O Galopo correndo o campo do Serra Dourada, que é um campo grande, vamos falar bem, né? É um campo Sim. grande ali do Serra Dourada, correndo o campo sozinho depois do final do Pois jogo. isso aí é pra calar a boca do Rogério, dos mimadinhos dele de Cotia. Entendeu? O Bruno. É uma sobre o demonstração, né? Querendo ou não. É uma demonstração, né? de falar, ó, eu tô aqui, tô me esforçando, quero jogar, tem espaço. Exatamente. Mostra comprometimento, né? Comprometimento que o cara tá lá, o cara tá em forma e o cara quer jogar, pô. Ô, Fábio, quanto ao Rogério, eu não concordo 100% do que você disse, tá? Mas o Zico, ele dá entrevista toda vez que perguntam para ele, treinaria o Flamengo? Sim. A resposta dele é não, que se eu for mal, eu me queimo aonde eu sou o maior ídolo do clube. Exatamente. O Zico tá perfeito. Sim, concordo com ele. Falcão muito tentou difícil. também. Eu acho que o único caso que eu lembro que Talvez. o ídolo máximo virou técnico que deu certo é o Renato no Grêmio. Porque, de resto, eu não lembro algum ídolo O Falcão tentou no Inter, também não deu certo. Entendeu? Mas Eu não é lembro que de um ídolo maior ídolo. os melhores... Ô, Bancela, os melhores treinadores Mas que jogaram bola são todos pernas de pau. Eram pernas de pau. Luxemburgo era reserva de um cara horrível no Flamengo. Não, o Muricy era O bom, Filipão era um zagueiro caneludo. O Muricy era bom, ô Douglão. O Muricy O era Muricy bom. era mais ou menos ainda. Eu vejo Muricy. uns relatos aí falando que o Muricy é muito papo em cima dele, que ele era bom, mas não era tanto. Eu não vi jogar, nunca vi aí é nada, eu não sei. Aí eu não sei Fábio dizer deve ter também. visto ele jogar, né, Fábio? O Fábio viu o não, Muricy Muricy jogar. não. Muricy não. Já é demais, O né? meu pai falou que o melhorzinho desses treinadores bons foi o Cuca. Sim. Olha, mas mas final de carreira. Jogou Dele. bastante bola, né? Eu vou falar outra coisa aqui para vocês, meus amigos. Nós aqui como torcedores já acompanhamos o clube há anos. A gente viu glórias, agora vê anos e anos de desastre atrás de desastre e vexame. A situação é a seguinte: achem uma solução. Não me interessa se o presidente vai comprar um goleiro com criptomoeda. Ele não comprou o Galopo? Compra um goleiro com criptomoeda, não me interessa. O time tem que estar na Libertadores do ano que vem. Para Porque mim senão, é reformulação. Porque senão não vai ter dinheiro para pagar esses caras todos aí. É simples assim. O Antony, poxa, como você esquece do Antony, Casemiro. Não, esse dinheiro aí é para pagar o jantar que teve aí. Na verdade, vocês viram que o Antony vai vir parcelado em 5 anos, né? É o que dizem. É o que o dizem presidente lá disse. dentro de São Paulo. Que o Manchester vai pagar parcelado para o Ajax e, consequentemente, o Ajax vai pagar parcelado. O Bancela, isso é bom a gente saber, mas enfim, o ponto aqui é o seguinte: eles precisam achar uma solução, cara.
tem que ter um goleiro. Não, Eu acho que depois, eu acho que o depois São do hoje, Paulo, o São Paulo Marcelo não. Grey deve ser um nome a ser Então, mas contratado. assim, o São Paulo não é time. Pode ter um elenco pior do que o Flamengo, do que o Palmeiras, mas não é time para ficar tomando goleada todo jogo, cara. Não é time. O São Paulo Alguma coisa tomou. tá errada defensivamente, né? O meio de. E ninguém Aí vê tem isso? o, E aí ninguém tem vê o, isso? O nosso tem os treinador não vê isso? Pois é, mano. cadê o Luan, que até agora não voltou? Né? Vamos perguntar pro departamento médico. Cadê o Andréas, que não entra? Colorado, que não Então, entra? um O dos Andrés e o argumentos. Colorado é a mesma pessoa, tá? É o Exato. Andrés Colorado, perdão, é. Olha, um dos André argumentos do Anderson que tá Rogério, falando. um dos André É, argumentos Anderson. André Anderson, é isso. Um dos argumentos do Rogério nas coletivas é de que o time vem até agora se classificando, ganhando dinheiro e que isso está entrando no clube. Rogério, entenda uma coisa: se o São Paulo não for para a Libertadores, é Vai tudo por quebrar. água abaixo, amigo. Tudo esse dinheiro que entrou vai parecer que não aconteceu nada, porque isso vai Aí virar vai ter que ter troco uma perto das Ah, dívidas. reformulação. só que aí Aí eu vai vou ter que ter falar uma uma reformulação. coisa. Aí eu vou falar uma coisa que eu falei para vocês já faz uns 15 dias mais ou menos. O São Paulo apostou tudo nessa Sul-Americana Que é um campeonato e na Copa do secundário. Brasil. E na Copa do Série Brasil. B. Apostou muito nas Copas. Esqueceu o brasileiro, que a gente estava alguns pontos só do G6, G4, G6, vai. Fora os Estávamos, pontos ali sei que lá, dava para ter uns ganho, né? 6 Mas sim. pontos. Uns 6 pontos a gente O, estava na época. Né? Daí eu falei, o Rogério tá apostando nas Copas, tá apostando tudo nas Copas. Se esqueceram o caso acontecer brasileiro. alguma coisa aí, vai tudo. A Libertadores é muito mais fácil a gente pegar um G8 do que a gente pegar uma Sul-Americana aí. E o time Se começou bem a que eu acho que o São piorar. Paulo sempre era favorito na E o time Sul-Americana. Só que começou a Copa a piorar gente no sabe como que pior é, né? momento, né? É. Pois Ô, é. Bruno, você que é um cara que apoia bastante o Rogério, né? Não suas decisões, mas o treinador, como treinador Rogério Ceni do São Paulo. Sim. A gente estava no grupo antes de entrar aqui, né? Falando sobre o Rogério, sair, não sair, enfim. Você vê alguma jogada ensaiada que o São Paulo faça? Não. Ultimamente nada. Alguma jogada em profundidade? A não ser aquelas correrias loucas ali do Igor Gomes Alguma acertar alguma triangulação? coisa e sobrar uma Padrão bola. de Não, jogo. Alguma Alguma troca de triangulação? passe? não. É troca de Rápido? passo para trás. Para trás sim. Isso não serve para nada. Exato. Ele é um cara que sabia Jogar bater na pra trás. bola, um dos melhores da época dele. Sim. Ele não consegue ensinar um cara a bater um escanteio, ou um cara bater uma falta, porque Não dá, não. ele é especialista nisso. Escanteio, cara. Um cara especialista, ele deve ensinar os outros subordinados a ele. E eu não vejo um bater um escanteio decente. Não pode falar, né? Cara, um Talvez eu escanteio. possa, mas eu não. É Deixa melhor quieto. evitar para não perder o vídeo. Cara, um escanteio. Eu não tô falando de nada demais. Eu não tô falando de É chute de fora básico, da área. é básico. Eu não tô falando de nada. Fundamento. O É time não, fundamento. Fundamento. o time não consegue cobrar um escanteio na área. Isso é muito grave, cara. É assim, o São Paulo falta vergonha na cara, falta padrão de jogo, falta fundamento, Gestão. gestão. Acho que temos condições de reverter o placar? Temos. Sim. Sim, Mas claro. muita coisa tem que ser mudada. Acho Ainda mais que agora sem o Igor E uma Gomes. semana. E uma semana. eu acho que a gente reverte. Tanto é que o Corinthians fez 4, né? Nesse E tem Tem que Cuiabá, sofrer, hein? né? Tem Tem que Cuiabá sofrer, hein? domingo, hein? Cuiabá vai ter que jogar com o time Jogo alternativo. importantíssimo. Alternativo, nada. Vai Vai jogar ter com o que time titular. titular, cara. Principal. 4 pontinhos só da Não zona de pode perder, rebaixamento cara. e o Cuiabá. O Bancela chegou no ponto da temporada, faltam 3 meses para acabar a temporada. Filho, Setembro, outubro. vamos Não, separar. praticamente É hora de faltam separar o 2, homem dos meninos, filho. porque em novembro é a Copa já. São 2 meses, cara. Ele não Você quer poupou apostar os que o Rogério caras. não vai estar com 100% titular? Eu Ah, Ele duvido. vai fazer um mistão ali e o Vai. Igor Gomes vai jogar, né? Porque ele vai ter que tirar Vai. uns e colocar outros. Puta. Isso. O Igor Gomes É. vai jogar porque ele não vai jogar a Super Sul-Americana. Assim, o Igor Gomes vai jogar. Agora, não dá para entender como ele não usa. Ele tem um elenco grande, não estou falando que tem qualidade, mas tem peças e ele não roda. Ele deveria definir um time para o brasileiro e definir um time para as Copas.
Ele não definiu nenhum time para a Copa, nenhum time para o Brasileiro e tá deixando os dois ir por água abaixo. É bem complicado, gente. É isso, meus Bem amigos. Mas A casa tá caindo. Mas eu acredito, eu vou no Morumbi, estarei lá, torcendo, Boa. gritando, e vamos fazer a trarei live. lives para vocês. E eu tenho certeza absoluta que a torcida vai encher o Morumbi, vai apoiar, vai colocar 60 mil pessoas. Mas, e classifique. Porque se não classificar, aí a torcida vai perder a paciência. Ah, com Aí certeza. acabou a polícia. É o que tem, né? E É o pedir que o dinheiro de volta. Se não classificar, né? Pede o dinheiro do ingresso de volta. É o que E os tem. caras têm que ter a hombridade Sabe, de devolver o sabe dinheiro. sabe Pra a quem minha pagou. preocupação? Falando rapidinho, a minha preocupação é caso a gente saia da Sul-Americana, a torcida vai ficar puta da vida e Reflete aí no brasileiro. vai refletir no Brasileirão. É. Aí vai ser Morumbi vazio, aí a gente vai ver vamos ver como vai Vamos ser. ver os próximos capítulos. Espero que isso não ocorra. Exato. É Mas isso, uma meus amigos. preocupação que Olha, eu tenho. Esperemos que não corra. Quero deixa eu ir ir para lá. São José dos Campos assistir a final lá. Exato. Olha, 4h20. Isso era surpresa, né? Exato. 4h20 da manhã aqui. É isso que o São Paulo faz. Vamos dormir. É isso aí, Gente, pessoal. obrigado pela Obrigado, audiência. pessoal. Comenta aí, Valeu. compartilha. Compartilha e curta os 3 Cs. Exato. E dá uma Valeu. pra gente. E siga a gente no Instagram também, né? E no Twitter também. Um abraço, pessoal. Valeu, Um abraço. abraço. Tchau. Obrigado. Valeu, galera.